Olá, sejam bem-vindos ao Chata na Cozinha, versão Cozinha Terapia, aquele programa em que a gente vem pra cozinha, faz uma receita e bate papo. O tema de hoje, divórcio. Pesado, hein? O tema é pesado, mas a receita é super fácil. Aliás, são duas receitas. Eu vou mostrar pra vocês duas opções bem gostosas e muito práticas pro seu café da manhã. Então, se você gosta de boas receitas e uma boa conversa, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo e vamos começar. Eu já ia falar assim, o tema é pesado, mas a receita é leve. E aí eu fui falando na sua frente, né? Porque é bem óbvio. Gente, a gente vai fazer duas receitas pro café da manhã. Vamos fazer pudim de chia e vamos fazer aveia dormida. As duas receitas têm nomes chiques do Pinterest, que vieram da gringa. Então, chia pudding e overnight oats, se você preferir, achar chique. São coisas muito simples de fazer, que você pode fazer com antecedência. Então, se você tá na correria aí de manhã, não tem muito tempo para preparar o café da manhã, isso daqui você pode preparar com antecedência e é uma versão mais saudável, né? Uma opção mais saudável, com bastante fibras, que você pode variar aí os sabores. Enfim, eu acho que são receitas muito boas pra gente saber fazer e fazer pelo menos uma vez por semana, assim, porque você vai variando a frutinha, os temperinhos, e aí você vai tendo várias opções de café da manhã sem estresse. E eu posso garantir pra vocês que depois de fazer algumas vezes, você acaba ficando viciado, pelo menos no chia pudding. É muito gostoso, né? É muito gostoso. Ele é o meu preferido das duas também. Bom, mas a gente vai falar também sobre divórcio, um tema esse que a gente costuma falar aqui nas nossas redes, porque, cara, é impressionante, né? Eu lembro que quando eu me divorciei, há mais de 10 anos atrás, eu tive, assim, a sorte e eu tive a sorte de ter uma amiga que tinha acabado de se divorciar, mas, putz, divórcio não é sorte pra ninguém, né? Há mais de 12 anos, né, amor? Há mais de 12 anos, né? Nossa. Mas é isso, assim, eu tinha uma amiga que tinha acabado de passar por isso, então eu tinha alguém com quem conversar sobre isso. E é um momento muito difícil, né? Uma decisão difícil de ser tomada. E mesmo depois que você toma a decisão, você tem passos aí que são bem difíceis, né? Burocráticos, logísticos, né? Tipo, onde que você vai morar, quem que vai ficar com o quê? Então, a ideia aqui é a gente ser essa sua amiga, entendeu? Pra quem sabe, se você estiver aí nesse momento tenso da vida, a gente pode te ajudar. Recomendo também, a gente tem um episódio do Projeto Piloto só sobre isso, em que eu e Thaís Farage conversamos sobre, muito bom. Eu aprendi que é uma coisa que exige trabalho e que é uma escolha todos os dias. E também é isso, e sabe que eu fiquei mais tranquila em relação às coisas? Porque eu não acho mais que as coisas são definitivas, e tudo bem, porque eu passei por um momento em que eu fiquei muito desesperada, porque uma coisa que eu achei que era pro resto da minha vida não é mais. Eu fico mais tranquila, porque aí eu acho que eu tô ali porque eu escolhi, não porque eu sou obrigada, sabe? Não porque eu não dou conta da separação. Exato. Modéstia às palavras, né? É um dos episódios mais ouvidos do podcast. Mas é isso, eu acho que é um momento muito delicado. Para fazer a receita é simples, para divorciar não é simples. Tá? Essa é a lição desse vídeo. A primeira pergunta: o que te fez ter certeza que era o fim do seu casamento? E eu acho essa pergunta duas coisas. Acho muito pessoal, né? Tipo, sei lá. E dois, é a típica pergunta de alguém que meio que sabe que o dela terminou, mas ai, se não, né? Tipo, caraca, né? E se, mas assim, será mesmo? E aí, logo em seguida, a outra pergunta é: você demorou para ter coragem de pedir o divórcio ou depois de alguma situação específica ou durante uma briga? Vou compartilhar minha experiência enquanto eu vou aqui começar a misturar o nosso pudim de chia. Aqui eu tenho leite de coco raiz, assim, da garrafinha de vidro, não é leite de coco para beber. Tem gente que faz o chia pudding com leite de coco para beber. Mas leite de coco para beber? Existe essa versão no mercado. Bebida vegetal, o leite vegetal de coco. Mas eu prefiro usar uma porcentagem do leite de coco normal porque ele tem mais gordura. E isso vai garantir que o nosso chia pudding fique mais cremoso. E, obviamente, ele vai ficar com um sabor bem intenso de coco, o que é ótimo, porque a chia não tem gosto de nada. Então, se você não colocar nada com um saborzinho assim, vai ser você comer
uma geleinha de nada, porque fica meio gelatinoso no depois. Eu vou misturar com baunilha, eu tô usando aqui a versão transparente do extrato. Eu tô fazendo a receita meio a meio. Aqui eu tenho leite vegetal que eu vou usar nas duas receitas, então eu não vou colocar tudo aqui. Na descrição aqui embaixo vocês têm todas as quantidades do que eu tô usando. E a chia, obviamente, né, que a gente tá aqui. É engraçado que essa chia parece inofensiva, mas ela dobra de tamanho. Gente, é muito engraçado, porque a chia, ela vai se multiplicando, assim, não se multiplicando, ela cresce, ela enche, cresce, inclusive na sua barriga. E por isso, além de ser uma ótima fonte de ômega 3, ela é uma ótima fonte de fibras. Então, se você precisa de fibras na sua vida, pode ser uma boa opção. Adorei. Gente, o negócio do divórcio, né, que tava falando, aconteceu alguma coisa, como que você resolveu? Quando você soube? Eu demorei 1 ano entre o momento em que eu soube que eu queria me divorciar e o momento em que eu tive a conversa, tipo, vou me divorciar. Aconteceu alguma coisa? Um barraco, uma briga, malas pela janela? Não aconteceu nada. O que aconteceu foi que eu percebi em determinada situação da minha vida que eu não estava feliz naquele casamento. Aí eu fiz igual a pessoa que fez a primeira pergunta aqui e fiquei tipo, não, é impressão minha isso, poxa, mas meu marido é uma pessoa legal, né? Não quero separar, uma pessoa boa. Cara, até que não dava mais, né? É isso, assim. Sabe quando a gente vai tentando ignorar as coisas, botando embaixo do tapete, aí quando você vê o negócio, tá? Então, Ignorar os sinais. Ignorar os sinais. Peraí que eu preciso medir agora a quantidade que eu vou colocar, porque eu ia colocar metade, mas aí eu tinha esquecido do leite de coco. Mas aqui embaixo tá tudo certo, tá, gente? Preocupa não. Esse leite é um leite de aveia. Esse aqui é de aveia. Mas pode colocar qualquer leite? Pode colocar qualquer leite. Até leite de vaca, se você não tomar. Inclusive leite de vaca, tem gente que faz com iogurte. A questão, eu prefiro fazer com esse mix de leite vegetal e leite de coco, porque eu acho que fica com sabor agradável, fica cremoso. E uma coisa que eu até costumo fazer, eu não vou adoçar esse daqui, tá? Se você quiser adoçar, não tem problema, coloca aí o seu adoçante, açúcar de preferência, mel, sei lá. Mas uma coisa que eu faço bastante, que fica bem gostoso, é que eu bato isso com o mixer com uma banana. E aí, depois eu misturo a chia, e aí ele vira um chia pudding sabor banana, sabe? Fica bem gostoso também. Mas aqui eu tô fazendo a versão mais simples. E os sinais? Não é sinais, assim. No meu caso foi muito claro. Eu entendi que eu era mais feliz se eu não estivesse naquele relacionamento. Mas o que eu ia dizer é que eu acho que o sinal mais claro é que quando você perde a admiração pela pessoa, pra mim não tem mais como ter um relacionamento, sabe? Isso pode acontecer de várias maneiras, né? Assim, sei lá, você mudou, ou a pessoa mudou muito, ou vocês... Né, no meu caso, quando eu comecei a namorar com o meu primeiro marido, eu tinha 16 anos, eu era muito nova, eu era outra pessoa. Aí com 20 e poucos, que foi quando eu me separei, gente, é isso, a vida muda, a gente muda e enfim. Eu só acho que se alguém tem dúvida, sabe assim, se isso passou pela cabeça de alguém, é mais possível que tenha chegado ao fim do que não. O que você acha, amor? Quando você começa a se perguntar, né, fazer essa pergunta, tipo, e começa a entender mesmo, mas você tá naquela inércia de achar que não, é assim mesmo, e muitas vezes as pessoas vêm com esse discurso, né, que as pessoas têm medo também, né, de sei lá, as pessoas gostam de te ver onde você tá, a realidade é essa. É porque ninguém gosta de mudança, né? Exatamente. Ainda mais uma mudança que, principalmente se envolver filhos e tal, é uma mudança, complicada. É complicada. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu não acho que existe uma pessoa, outra pessoa e um relacionamento aqui em cima. O relacionamento só existe se essa pessoa quer trabalhar no relacionamento e se essa aqui quer trabalhar no relacionamento. Exatamente. Se uma das duas, sabe, sai dali, não tem mais como. Pra mim é uma escolha todo dia. É porque é todo dia que você tem que estar nesse relacionamento. Não tem um dia que você escolhe e fala, hoje eu vou. É ir nutrir no relacionamento, né? É dar um carinho, é fazer alguma coisa, é pensar na pessoa, é estar alinhado, assim, com os mesmos objetivos, né? Tá bem líquido, né? Bem líquido, mas assim, você vê que não é a textura do leite vegetal, né? Porque tem a gordurinha aqui do leite de coco, então assim, sei lá, cremosinho. Aí eu vou colocar a chia, e a chia, se você não mistura bem, ela vai formar, tá vendo isso daqui? É tipo um bolsão de chia, que se você não destruir, quando você comer, vai ser
terrível, porque vai ser a chia seca sem estar hidratado. Faz isso aqui que eu tô fazendo, né? Mistura, mistura, mistura. Aí quando você cansar de misturar, você deixa ele por 10 minutos paradinho. Aí você vai e mistura mais. Só depois disso que você acha que você acabou de fazer o seu pudim de chia, você pode pôr ele na geladeira para ele descansar, porque ela vai formar uns bolinhos assim. E aí você misturando 2 vezes, tem mais chance dele ficar mais uniforme e o pudim ficar todo certinho. Tem uma pergunta aqui que eu vou só citar, porque assim, como foi a conversa para comunicar que queria se separar do parceiro? Gente, não faço ideia. Eu deveria me lembrar disso? Sei lá, foi horrível. Como foi? Péssima, tétrica, choros, lágrimas. Ninguém casa querendo separar, né? Então foi, sei lá, esquisito. Eu não tenho a menor lembrança de como foi isso. Então assim, só pra constar. Tem algo que você teria feito diferente da época que estava se separando? Eu queria ter tido coragem de me separar antes, eu acho. Eu acho que eu fiquei 1 ano ali em banho-maria. O que é triste, né, hoje pensar que isso aconteceu, mas é isso, eu não tinha coragem. Eu era muito nova, né, eu tinha 24 anos. Casei muito jovem, separei muito jovem e eu nunca tinha morado sozinha antes, né. E aí tem até a próxima pergunta. Eu amo, a pergunta vai meio que na ordem. Você teve medo de não conseguir arcar financeiramente com os gastos morando sozinha? Isso em algum momento te paralisou na decisão de se separar? Isso não me paralisou, porque eu sempre... Sei lá, na pior do hipótese eu poderia voltar para casa dos meus pais. Mas isso paralisa muita gente. E aí eu acho, e eu vou ensinar isso para minha filha e para todas as mulheres que eu puder influenciar na minha vida, que a mulher tem que ter uma fonte financeira independente do marido. Que seja, sabe, uma reserva de emergência. Porque senão você fica muito suscetível a ter que ficar numa situação que às vezes não é saudável e às vezes pode ser até perigosa, né? Dependendo do que tá acontecendo aí. É um assédio financeiro, né? E às vezes a pessoa é obrigada, tipo assim, ela não tem como comer, como pagar um aluguel, tem filho, e aí ela vai ficando naquela situação porque não, né? É muito difícil. A gente já ouviu falar de vários casos, né, em que a mulher se vê completamente perdida porque a fonte de renda principal ou até única era o marido. Dito isso, eu gostaria de ter tido coragem antes. Foi muito difícil. Mas não julgo porque a Luísa, de 25 anos, fez o que deu conta de fazer. E sobre os gastos, eu tinha muito medo, sim, de não dar conta de pagar as coisas sozinha. Tanto que eu lembro que eu escolhi, tipo assim, o menor apartamento na região que eu gostaria de morar. A internet mais básica. Eu não tinha TV em casa. Não assisto televisão mesmo. Aí passou uns 2 meses, eu pensei, acho que eu posso aumentar essa internet, né? Essa velocidade, tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí eu fui respirando um pouco mais, assim, mas eu tive muito medo, porque eu nunca tinha feito isso, gente, eu nunca tinha parado pra fazer a conta, quanto que eu gasto pra existir, né, por mês, ó que doida. E o seu negócio também ainda tava meio que no início, né, amor? Você já tava, assim, mas enfim... Ele tava indo, assim, subindo, num momento de subida, né? Mas eu nunca tinha tido um negócio, né? Eu tinha só 20 e poucos anos, só tinha trabalhado pros outros, enfim. Gente, agora eu vou fazer a aveia dormida. Aqui eu tenho um pouco menos de 1 xícara de aveia, porque o potinho que eu peguei, eu vi que 1 xícara ia ficar meio complicado. E a aveia já tem um certo sabor, mas também é importante que você tempere, né, entre várias aspas aí, a sua mistura. Então, eu tô colocando aqui canela e nesse eu vou colocar um pouquinho de mel, que vai tanto adoçar quanto trazer um pouquinho de sabor. Você pode colocar qualquer tipo de, sabe, gengibre, especiarias que você goste, enfim, vai criando aí. E, diferentemente da chia, a aveia, obviamente, ela vai hidratar, ela vai inchar e, com isso, a textura geral vai ficar mais cremosa, mas ela não vai ficar com aquela coisa meio gel, que é o que vai acontecer com a chia. Nossa, o mel vai ser facinho de misturar. Eu vou colocar também baunilha, porque esse é o meu canal, é o canal em que a gente coloca baunilha em tudo. E aí eu vou misturar um pouquinho antes de reservar e colocar na geladeira. A pergunta agora é: como foram os primeiros dias e semanas pós-divórcio? Como não fazer para não ficar muito deprê? Amiga, não tem jeito, né? Assim, no meu caso, aí tem tantas situações, né, que podem acontecer. Eu me divorciei jovem e sem filhos,
com uma situação financeira estável não, mas com uma situação financeira ali que eu tinha um trabalho, eu tinha uma fonte de renda e eu tenho uma família também que poderia me prestar assistência caso eu precisasse. Então a única coisa que aconteceu foi que um plano que eu fiz, né, eu diria na época que não deu certo. Hoje em dia eu nem diria isso mais, porque eu acho que deu certo enquanto tinha que dar, não deu mais, acabou, bora pra próxima, né? As coisas não são permanentes. Mas isso sou eu agora com 37 anos falando, na época a gente não sabia disso. Eu lembro que eu tentava ao máximo não ficar sozinha em casa. Primeiro que essa escolha de não ter televisão foi errada. Tenha uma televisão, nem que seja pra deixar ligada no cômodo lá e fazer um barulho. Então eu lembro que eu falava assim com os meus amigos, cara, me chama pra te acompanhar no exame de sangue, eu vou. Então eu acabei ficando próxima de amigos que eu não era tão próxima, eu comecei a fazer programas que eu não faria, mas eu também passei um período bem deprê. Foi a primeira e única vez na minha vida que eu tive uma deprê do tipo, não consigo comer. E foi muito difícil, mas aí, sabe o que acontece? Bom, aconteceu comigo e eu já vi acontecendo com muitas pessoas. Olha como já mudou, vocês conseguem perceber? Já deu uma hidratadinha? Vou mexer aqui um pouco. É que depois que a gente se separa, principalmente de uma relação longa, que foi o meu caso, a gente começa a lembrar de quem a gente era antes desse relacionamento existir. Porque é normal no relacionamento a gente ir mudando, pegando um pouco, né, do outro e tal. E tem coisas que são ótimas, mas tem coisas que você sente falta. E principalmente num relacionamento que você sente que não tá mais compatível, né? Porque eu acho que quando tá compatível, a gente tá indo na mesma direção. Mas quando tem ali, né, um vai para um lado, o outro vai para o outro, você não quer ir pra lá, então você não quer ficar parecida com aquele relacionamento. E aí eu comecei a lembrar de coisas, aí foi aí que eu comecei a fazer mais tatuagem, que é uma coisa que eu adoro. Comecei a escutar bandas que até hoje eu amo. Enfim, foi um momento de me ver adulta pela primeira vez, né? Porque eu tinha uma casa, eu tinha que pagar minhas contas, se eu não pagasse, ninguém ia pagar. A situação é triste, ponto, aceita. Vai ser triste, vai ser ruim um tempo, mas eu me arrependo de não ter feito antes, então pensa, né? O momento ali, os meses, semanas ali que foi ruim, não é nada perto do que eu tive depois disso, que é incrível, sabe? Então, aquele pequeno momentinho ali de sofrimento me trouxe pra cá hoje, né? Pra minha vida, minha família, minha filha, meu marido. Então, é isso, vai ser triste, mas vai passar. Então temos aqui nossas duas misturas. A chia vocês já estão vendo que já está aí ganhando outra textura. A aveia é uma coisa um pouco mais sutil, mas ela também vai ficar mais cremosa, ela vai absorver aqui o leite. E aí o que é a ideia? Por que eu disse que essas receitas são tão práticas? A gente vai cobrir esses potinhos e eu quero muito um dia conseguir comprar no tamanho certo os potinhos que eles mostram no Pinterest de vidro, que fica lindo, mas não tem. Então eu vou cobrir isso daqui, colocar na geladeira e a ideia é você fazer uma quantidade maior disso, tipo no domingo, assim, e ao longo da semana, dos próximos dias, você vai comendo. Eu costumo fazer num pote maior e vou porcionando. Aqui pra ficar bonitinho eu fiz uns potinhos pequenos, mas eu costumo fazer num pote grande com tampa e aí a gente coloca numa tigelinha e come com frutas no café da manhã. Então, a gente só vai ver o final dessa receita amanhã, quando eu for tomar o meu café da manhã. Então, aguardem por essas cenas aqui no canal. No dia seguinte, você pica aí as suas frutinhas favoritas, o que tiver na sua geladeira, o que tiver na época, qualquer uma vai ficar uma delícia e você escolhe o que você quer comer, se é a aveia ou se é o pudim de chia. As duas opções são muito gostosas, muito saborosas e saudáveis. E melhor de tudo, já tá pronto, é acordar, pegar e comer sem nenhum drama. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Se você tem aí uma ideia de um tema para o próximo Cozinha Terapia, me conta aqui nos comentários. E se você gostou, deixa o seu like e compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima!